Salve, irmãos capazes, Senhor Jesus. Eu quero estar explicando um texto aqui das Sagradas Escrituras que se encontra em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Texto muito conhecido, que muitos interpretam de forma errada. Mas nós vamos aprender hoje a interpretação desse lindo texto, onde fala sobre a tão famosa nuvem de testemunha. Nós vamos saber quem realmente são, quem é essas nuvens de testemunhas. Muitos falam que são os anjos, muitos falam que é o homem, muitos falam que são as pessoas que estão no Hades, que estão nos observando, nossas atitudes, enfim. Nós vamos ler no capítulo 12, versículo 1, que diz assim: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então aqui o autor aos Hebreus, quando ele fala portanto, a palavra portanto é uma conclusão de um pensamento. Então aqui nós percebemos que ele não está iniciando um assunto, ele está terminando um assunto. E nós vamos saber disso quando a gente lê o contexto, que é o que vem antes, durante ou pode ser depois, que nós estudamos na exegese e na hermenêutica. Vemos aqui em Hebreus 11, versículo 32, que diz assim, ó: E que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão e de Baraque, de Sansão, de Jefté e de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessa, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram forças da batalha, se esforçaram, puseram em fogo os exércitos dos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição, os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançar uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Homens aos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, montes e pelas covas, e cavernas e terras. Todos estes tendo tido testemunho pela fé. Olha aí, o testemunho já está começando aqui no versículo 39. Então a gente já começa a entender quem são essa nuvem de testemunha. Qual o significado desse texto? Todos estes, tendo testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provando Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Agora ele conclui no capítulo 12, versículo 1, dizendo: Portanto, nós também. Ele deu exemplo dos heróis da fé. Falou agora de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Mas se você ler o capítulo 11 do começo, vai falar de Abraão, vai falar de Moisés, vai falar pela fé de Raabe e assim por diante. E agora ele dá o exemplo, o autor aos Hebreus, dando exemplo para nós, dizendo: portanto, final de raciocínio lógico, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Ou seja, quem são essas nuvens de testemunha? São os profetas que levaram a palavra de Deus no Antigo Testamento, são os heróis da fé a qual nós vemos, que foram exemplos para as nossas vidas, e eles são considerados como essa nuvem de testemunha. Eles são testemunhas, a base sólida para a igreja. Então aqui o texto já está explicado, nós já entendemos aqui pelo contexto. Muitos pregam dizendo que as nuvens de testemunha são os anjos, são as pessoas. Nós estamos rodeados pela nuvem de testemunha, ou seja, as pessoas. Não, as pessoas sim nos observam. Os anjos sim observam a palavra de Deus. Quando o pregador prega, a Bíblia diz que eles anelam a atentar para esta palavra. Isso é lindo. Porém, esse texto ele está claramente dizendo que essas nuvens de testemunhas são os profetas, aqueles que guardaram a fé, foram justificados pela sua fé em Deus no Antigo Testamento também. Então, por isso que são chamados
heróis da fé. E esse capítulo 11 é o hall dos heróis da fé, amém? Então, eu deixo essa palavra ao seu coração, em nome de Senhor Jesus.